Salve geômetras, bem-vindos a mais uma aplicação prática do Lucy Ensina. E hoje nós vamos usar mais uma vez o nosso Teorema de Tales, né? E vamos ver como que o Eratóstenes ele descobriu, né, ou provou, então conseguiu bases para argumentar em favor da Terra esférica. Não, pô, Lúcio, você vai ver que legal. Né? Nesses tempos de... nessa guerra semântica, nessa guerra de definições, nessa guerra de narrativas que a gente tem gente que defende que a Terra é plana. E convenhamos, ó, a pessoa olha para fora, abre a janela agora aqui do escritório, e você vai ver, por exemplo, que quem se mexe é o Sol. Você vê o final da Terra? Não. Então essa gente, ela não gosta de geometria, mas de todo errado eles não estão. Porque, pô, eu olho pra fora, é aquele ponto de vista doméstico, né? É aquele até onde os olhos alcançam. E eu tô fazendo essa longa introdução porque isso aqui é um assunto interessante, que eu gosto bastante de falar, você já sabe. Mas, pô, se você para pra pensar, quando você para de... né, quando você lima aquele ranço que dá, que chega a pessoa pra falar, que a pessoa chega pra você e fala que a Terra é plana, quando você aprofunda-se um pouco mais daquele ranço, você fala, pera um pouquinho, alguma coisa tem... Ela não tá louca. Porque ela faz todo o resto normal. Ela trabalha, convive, ela tem filho, ela vai pra escola, ela não sei o quê. Temos que entender esse pessoal. Temos que nos aproximar de pessoas que fazem assim. E, logicamente, eu faço isso não porque eu sou professor, mas é porque eu sou, né, psicanalista. Então, chega alguém falando assim, eu acho que a Terra é plana. Eu vou falar, não, por favor, vai embora. Não. Mas por que você... me fala de onde começou isso, tal, entendeu? É um sintoma. A Terra plana é um sintoma. E um sintoma da realidade e de uma leitura da realidade. Mas, bom, como de praxe, a gente não precisa ser infiel ao nosso método. Então eu já vou escrever aqui qual é a aula de hoje. Solta a vinheta! Bom, o legal dessa história é o começo dela. Para você ver como que as coisas são um tanto quanto aleatórias. Porque a prova de que a Terra pode ser plana ou não, né, de que formato, né, não é nem a prova, o estudo para dizer se a Terra é plana ou não vem assim, o cara acordou um dia, acho que eu vou ver qual é o formato da Terra. Não é assim que as coisas acontecem, né? Não é assim que Freud escreveu as coisas dele, não é assim que Lacan escreveu as coisas dele, não é assim que ninguém escreve suas coisas. Tem um bom motivo. Aí, o que acontece? Ele, sendo o diretor da Biblioteca de Alexandria, um cara que estava a par aí de tudo que era trabalho científico e filosófico da época, ele leu que no solstício de verão, na cidade de Siena, que ficava distante de Alexandria, claro, ficava lá uma certa distância de Alexandria, o sol batia no fundo do poço. Ou seja, você tinha lá o poço, né? Vou até aqui desenhar aqui, imagina um poço. Isso aqui, né? Aqui está a terra, né? E aqui está o poço. O sol iluminava direto o fundo do poço. Não tinha sombra, não tinha isso aqui, ó. Uma sombra qualquer. Não tinha nada, nem poderia ter aqui, né? Deveria ter aqui, assim. Não tinha sombra. O cara viu o fundo do poço. E o nosso querido Eratóstenes ficou encafifado com isso, porque na cidade de Alexandria isso não acontecia. Então o que ele fez? Ele leu isso e falou, não, peraí, essa pessoa que escreveu aqui não está mentindo. Então já parte do princípio, né? Ele olhou, porque Galileu. Nossa! Mas essa piada, hein? Caraca! Foi ótima pra gente cortar na edição. Então, o que importa é que no dia tal, lá no solstício de verão, solstício de sei o que lá, não importa que dia era esse. Sei lá, pensa no dia aí, 10 de outubro, ó. 10 de outubro na cidade de Siena, o sol batia no fundo do poço. E nesse mesmo dia, na cidade de Alexandria, isso não acontecia. Você viu? Hoje tá empolgada, Luz. Entendeu? Isso não acontecia. E ele ficou encafifado com isso. Bom, aí a gente vai olhar três
possíveis formatos para qualquer coisa não, para a Terra. Qual é o primeiro formato? É o côncavo, né? Ó. O côncavo eu olho para cá. Eu tô olhando aqui. E o convexo? O convexo eu tô olhando do outro jeito. Essa é a parte côncava. Ou melhor dizendo, é a face côncava. E essa é a parte, né, a face convexa. Então eu vou até escrever aqui para você não se esquecer, ó. Convexo, côncavo. Certo? Então a face para dentro da curva é a côncava e a face para fora da curva é convexa, tá? E nós temos a boa e velha plana, né, ó? Ué. A Terra é plana. Ó, mais uma vez, ó, fazendo aqui, tentando me aproximar dos terraplanistas. Ó, você olha a Terra, opa, desculpa. Você olha a Terra, eu tô vendo aqui, tô filmando aqui, assim, ó. Você olha a Terra, você olha para fora, você vê duas coisas. Pô, parece que a Terra é plana mesmo. Pô, você tá no ó, você tá, é que hoje é muito comum pra gente, mas você tá num carro dirigindo, você fala, pô, parece plana. O horizonte, né? Parece. O horizonte não tem nada de curvo no horizonte. Você vê as nuvens descendo, já começa a, né, te deixar com a pulga atrás da orelha. Mas o pessoal, aí a gente começa, né, a ver o terraplanista. Mas no primeiro momento, na primeira observação, quem se mexe é o Sol, porque é ele que fica para lá e para cá, certo? E quando você bem lembrou bem, o horizonte é plano, ele é reto, né? Aí vai ter um monte de problemas se você considerar a Terra plana. Mas num primeiro momento, vamos deixar o benefício da dúvida. Então nós temos ou uma forma côncava, ou uma convexa, ou a forma plana. A plana não descartamos. A côncava a gente descarta logo de cara, né? Porque quando eu olho para frente e vejo o horizonte reto, o que eu vejo é nuvem, né? Descendo, se aproximando do horizonte, não é isso? E não terra subindo. Então ela não pode ser côncava. Ah, beleza. Então nós temos ou ela é assim, ou ela é assim. Perfeito? E aí, logicamente, né, sendo assim, significa que aqui tem um raio, né, e aqui continua. E aí a Terra é redonda. Mas por enquanto ela pode ser assim, como pode ser assim. Mas isso aqui do poço, né, ó, no fundo do poço, acho que... Será que ele estava no fundo do poço? Quem sabe, né? Eu também tenho direito a fazer piada ruim, né? Bom. Então, ó, o poço é que vai fazer a diferença, né? Essa coisa de eu vejo o fundo do poço numa cidade no mesmo dia, enquanto que na outra cidade eu não vejo. Eu vejo sombra. Beleza? Próxima folha. Vamos imaginar um sol. Então a gente já descartou só pelas formas. Pela forma não, né? Pela realidade objetiva que você vê, você abre a janela e vê. Então imagina Eratóstenes. Não, é Eratóstenes. Tu bota um S onde não deveria. Eratóstenes. Ele vai lá, abre a janela da biblioteca de Alexandria um belo dia, porque esse cara morava lá, se eu não me engano, né? Assim como que era comum naquela época. O cara abre a janela aquele dia e fala, pô, não pode ser côncava, né? Não, pode ser com... Qual que era? Eu esqueci. Não pode ser... não pode ser côncava. Não pode ser côncava. Então, ou é outra ou é outra. Das três, uma, né? Bom, então vamos começar com a plana, que é o que eu vejo, né? Eu olho pela mesma janela, então eu vejo a Terra, eu vejo o negócio plano. Então, ó. E aí eu imagino o Sol. Onde é que está o Sol? Sei lá. Vamos supor que o Sol esteja aqui. Se os poços não tem sombra, então uma estaca também não vai ter. Então ele estava aqui, vai. Em Alexandria, Alex, botar um pontinho aqui. Estava aqui em Alexandria. E aqui tinha Siena, que é o nome do meu carro, inclusive. Uma bosta. Bom. Então tem aqui uma estaca. E aqui tem sombra. Aqui não tem sombra. No mesmo dia do ano, aqui não tem sombra. Aqui tem. E existe uma distância entre elas, né? E essa distância
era aí uma porção de quilômetros. Então, como pode... Se a Terra for plana, como pode isso acontecer? Como essa configuração pode acontecer na realidade? Não pode. Isso aqui tinha que ter uma sombra aqui também. Então a Terra não é plana. Se você parar para pensar, a aula acabou, né? A Terra não é plana. Não pode ser. São 3 possibilidades. Ó, ou ela é assim, ou ela é assim, ou ela é assim. Porque ainda que girasse em torno do Sol, de qualquer maneira tinha que ter a 2. Não, esquece Sol. Não estamos nem falando de girar em... Calma, menos. Ainda que não ia ter que ter a sombra. Eu entendi. Olha, entendi o que você quis dizer. Não, gostei do que você falou. Sim. Sem perceber, você tá constatando que a Terra gira. Apesar que nessa época os caras já tinham uma astronomia bastante avançada. Já sacavam que a Terra girava em torno do mesmo eixo. Porque a hora você olha... Porque veja, você tá num lugar... Mesma coisa aqui, né? Ó. Você tá nessa cidade, você vê certas estrelas à noite. Aí você tá nessa, você vê outras. Alguma coisa aconteceu. Não é o Sol que se mexeu. Não é o céu que se mexeu. A Terra se mexeu. Então, mas ainda que girasse, se fosse reto, ia ter que ter sombra do mesmo jeito. Se não tivesse sombra em nenhum lugar, ou então só sempre no mesmo lugar existisse sombra, ou não existisse sombra, ou seja, não tivesse alternância, então a Terra ela estaria fixa em relação ao Sol. E isso acontece, sabe com quem? Com a Lua em relação à Terra. Porque a gente olha a Lua, essa aula ficou uma zona. A gente vê a Lua, a gente sempre vê a mesma face. Então existe uma face da Lua que a gente não vê e nunca vai ver. Nunca não digo, né? Mas não, realmente não vai ver. Se continuar tudo como está, não vai ver. Pela falta de sombra em Siena, né? Aqui em Siena, aqui, ó, deixa eu dizer, tinha sombra aqui, em Siena não tinha. Pela falta de sombra aqui, percebe que tem um ângulo. O que acontece se eu estender isso? E o que acontece se eu estender? Se eu tracejar? Tá vendo, ó? Essa sombra, ó. Essa sombra tá assim. A estaca tá assim. Elas não estão em paralelo. Se elas não estão em paralelo, um dia, em algum momento... A vermelha encontra a preta. Exatamente. E que ponto que você acha que elas vão se encontrar, Lucy? Japão. Nossa, não, Lucy. A Terra é plana. Vamos supor que ela seja plana. Tá aqui. A Terra plana aqui. Você tem 2 estacas que estão perpendiculares ao chão. Assim como o poço está. Não tem poço inclinado, né? Deu muito errado se o seu poço estiver inclinado. E a sombra de uma delas está assim. Aonde elas vão se encontrar? No centro da Terra. Por isso eu digo que é no centro da Terra. E não é no Japão coisa nenhuma. Tanto é que o Japão tem que estar antes. Ele tem que ter depois do centro, né? Para eu chegar no Japão, se eu pego isso aqui e vou embora, essa aqui, ó. Se eu pego isso aqui e vou embora, eu passo pelo centro, que até o que se diz hoje é uma composição de ferro e níquel fundido. Ou seja, tá calor pra caramba lá embaixo. Aí eu passo esse centro e chego no Japão. Aí tudo bem. Mas antes eu chego no centro da Terra. Vamos melhorar esse desenho? Já que a gente já escolheu uma forma da Terra, vamos ver se o que a gente escolheu, ó. O Teorema de Tales, ele fazia o que mesmo? E boa vontade, né? Bom, então, ó. Foi a primeira regra, a primeira descoberta científica, Lucy. Ó, então tá aqui o Sol de novo. Então aqui tá a Alexandria. Eu vou trocar de lado. Tá, então aqui, ó. Alexandria. Da outra vez eu fui econômico, hoje agora não fui. E aqui está, né, ó. Vou acertar o Sol mais ou menos aqui. Aqui está Siena. Aqui tem sombra. E aqui não. A sombra não tinha que estar do outro lado de Alexandria? Então, é que eu fiz assim agora, né? Tava assim, não tava? Eu fiz isso. Gente, não é preso o papel, né?
Não tem sombra. Tem sombra. Como é que foi aquela nossa brincadeira que demorou várias horas esse bloco aí? De fazer uma brincadeira, como é que era? Pra onde iam se encontrar, né? Agora, o que que eu fiz? Eu troquei. A parte que eu estendia era a sombra. Agora eu vou estender a estaca. Tá? Ó. Vamos se encontrar. Então existe uma distância, né? Existe uma distância, né? Existe a mesma distância, teoricamente. Existe um ângulo, né? Aí você fala, pô, mas cadê o teorema de Tales? Calma. Agora, tem uma coisa que Eratóstenes, nome difícil. Ele sabia além de Euclides, porque Euclides não, além de Tales, porque Tales é de 500 anos antes de Cristo. E o nosso querido aqui é de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, entre Tales e Eratóstenes temos 300 anos de diferença. Naquela época não era muito. Hoje seria um negócio espantoso. Mas naquela época não mudou muito. O que era mais ou menos com Tales era mais ou menos com o Eratóstenes. Mas o Eratóstenes sabia uma coisa interessante. Ó, você tem o Sol. Se aqui não tem sombra, essa estaca está, curiosamente, em paralelo com a sombra da outra estaca. Então essas retas aqui são paralelas. Se essas retas são paralelas e essa reta corta ambas, esta ponta é essa ponta. Por quê? É assim, é geometria. É só você medir. Não tem outro jeito, ó. Você pega duas retas paralelas. Vou até fazer com régua agora. Ó, você tem duas retas paralelas aqui. Você corta as duas assim. Este ponto é igual a este, só que deslocado. Tá perfeito, né? Ó, ó. Você tem duas retas paralelas. Esse ângulo aqui é esse aqui. Esse é esse. Esse é esse. E esse é esse. Tá todo mundo congruente. Todo mundo igual aí, sei lá. Eu nem lembro direito qual que é a palavra. Mas cada livro fala um jeito, sei lá. Não se preocupe tanto com as palavras. Se preocupe com a substância das coisas. Então esse ângulo aqui, ele é o mesmo que esse. Porque é como se eu fosse deslocar isso aqui pra cá. Inclusive, é o mesmo ângulo mesmo. Se é o mesmo ângulo, eu posso aplicar Tales, né? Por quê? O que tá faltando aqui, Lúcia? O teta. Não, não precisa teta. Já tem o B... Não, de novo, Lúcia. Você que tá pegando esse vídeo agora, assiste o nosso vídeo anterior, que a Lúcia faz as brincadeiras com o ângulo teta. Nem vou falar o que brincadeira que ela faz. Eu consigo medir essa estaca? Sim. Consigo. Então, eu vou chamar, por exemplo... Este. Estaca. Bastão. Vou botar este. Eu consigo medir essa distância aqui? Eu consigo medir essa distância? Sim. SB, de sombra. Como é que era o teorema de... Ah, agora eu vou fazer uma brigadeira, né? Ó. Pronto. 95. Sombra, é a distância da sombra, dividido, né, ó, dividido pela estaca, dá um valor, que é relacionado ao beta. Aqui é a mesma coisa. Perfeito? Ah, tudo bem. Então, ó, vamos fazer aqui rapidinho na folha aqui, ó. Se eu pego a sombra e divido pela estaca, eu vou encontrar um valorzinho, que eu vou chamar de Vzinho, vai. Que é um valorzinho relacionado a beta, vai, VB, pronto, V beta. Eu sei qual é o valor? Não. Preciso saber? Não. Mas só sei que ele vai ser. Como o beta é o mesmo que esse aqui, e esse aqui é o mesmo que esse, eu posso também encontrar um outro triângulo com essa ponta, não posso? Você arrisca a... Não? Não? Ó.
As duas cidades não estão distantes entre si? Alguma medida? Que eu vou chamar de dist. E o outro cateto, né? Que tá faltando, qual é? Aqui, ó. Aí você escolhe, né? Você pode escolher esse. Escolher esse aqui pra ficar direto, ó. Ah, professor, mas tá tudo torto. Pô, mas caceta, o cara não tem telescópio, o cara não tem... Inclusive, você acha que as medidas de hoje são precisas, né? Mas não são, viu? Que quanto mais precisa você tem quanto mais precisa é o seu mapa, mais diferente é a medida, tá? E cada um mede de um jeito. Então relaxa. Dá um bônus pro nosso querido Eratóstenes. Eratóstenes. Não tem L, é Eratóstenes. Bom, ó. O que importa é que dá pra medir o raio, né? Vou chamar de R tesão, que é o raio da Terra. Então, ó, distância... inclusive aqui a distância é isso aqui, né, gente? Ih, rapaz, ficou ruim. Nossa, que horrível. Bom, a distância... ela é um cateto, enquanto que o raio da Terra é outro cateto. Elas estão atreladas entre si pelo beta. Né, ó, muda a distância, muda o beta. Mas aí mudaria a sombra, mudaria o beta também. Então, ó, sendo assim, o que eu vou saber? O que eu posso dizer? Que distância dividido por raio da Terra é igual a um valorzinho em relação ao beta. Sistematizo os dois. Então, Eratóstenes, de uma tacada só, provou que a Terra é redonda e que ela tem um raio X, que no caso aqui, no nosso caso é RT. Não vou me preocupar com o número, não quero bitolar em número, quero bitolar aqui, ó. Quer dizer, não quero bitolar, né? Mas, ó, é isso aqui. Pronto. Acabou a geometria, né? A geometria acabou aqui, né? Aliás, acabou aqui, né? Quando eu construí isso aqui. Aí, mas eu quero aprender. Vamos treinar. O que eu quero saber mesmo? O raio. Tá. Então, o raio da Terra. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, já que a gente já fez uma aula mais... Né? Ó. O RT tá dividindo distância, né? Vou fazer. Passo pra cá, né? Ó. RT vezes RT. Sumiu aqui. Apareceu aqui, né? Então, beleza. Então, RT vai ser igual ao quê? Ó. Esse aqui tá dividindo, né? Então, a distância fica no mesmo lugar. Então, ó, a distância tá aqui vezes a altura da estaca. Aí, como tava multiplicando, passou dividindo, né? O USB, que é a sombra. Pronto. Pega aí pra você, escolhe um ângulozinho, vê no que dá. Pega na internet, no Google Maps, a distância entre as duas cidades e faz essa brincadeira aí. Fechou? É isso. Um beijão, até a próxima.